Olá, amigos e amigas da fotografia, tudo bem? Eu não sei se vocês são fotógrafos ou fotógrafas, mas eu sei que vocês estão aqui porque, assim como eu, vocês são apaixonados por fotografia. E hoje o programa é especial porque a gente vai falar de uma das organizações que mais tem contribuído para a cena da fotografia nacional. Hoje o programa é especial ARFOC Pernambuco. E para trazer o assunto para a mesa, quem está aqui em pessoa é a presidência. Galera, sejam bem-vindos. Chico Peixoto e Lucas, respectivamente presidente e vice-presidente. Sejam bem-vindos. Muito obrigado por terem aceitado o convite da gente. Não, a gente é que agradece. Em nome da ARFOC e pessoalmente também. Vamos trocar ideia. Massa. Importante essa troca realmente para agradecer muito, né? Essa oportunidade de estar aqui falando sobre isso. Tem muita gente que não tem a menor ideia do que é ARFOC, já escutou falar, mas não sabe nem o que significa exatamente o nome ARFOC. É um nome muito grande, né, para as pessoas decorarem. Vamos embora, fica à vontade aí. Maravilha, sejam bem-vindos. Eu não posso deixar de lembrar que o Fotoprosando é um oferecimento de Escambo Fotográfico, Locadora Fotográfica, Escola Pernambucana de Fotografia e Recife Image. Sem o apoio dessas empresas, o Fotoprosando não seria possível, então muito obrigado. Galera, eu acho que é um mote interessante a gente já começar esclarecendo para os espectadores da gente o que é a ARFOC Pernambuco. E aí, Tá. presidente? Vamos lá, presidente. A ARFOC é a sigla para Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos da Imprensa de Pernambuco. E é uma associação que em Pernambuco existe desde 63. Isso. Ela está atingindo anos aí. perto da maioridade aí, tem uma história. E o nome diz tudo, assim, historicamente ela reúne os profissionais de imprensa do estado, né, para trocar ideia e fortalecer enquanto categoria mesmo, né. Não tem, é diferente de um sindicato, né, é uma associação mais para troca de ideias e fortalecimento da atuação mesmo da reportagem fotográfica. E assim, não está restrito a Pernambuco, existe a ARFOC Brasil e as ARFOCs regionais, então Estaduais, né? as estaduais existem FOC São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim. E existe a atuação local, mas existe uma articulação entre as ARFOCs para demandas comuns, né? É uma troca muito benéfica, né? Entre alguns estados essa troca é maior, alguns não tem essa... A gente não tem essa facilidade de diálogo com algumas, mas algumas são muito próximas, da de Pernambuco especificamente. A de São Paulo é muito próxima, tem grupinho no WhatsApp que a gente troca muita coisa. E só uma coisa para falar, que embora tenhamos sido apresentados como o presidente e o vice-presidente, a gente nem usa muito isso no dia a dia, porque a gente tem todo mundo que faz parte da gestão, quando a gestão é de 2 anos, a gente deixa muito claro que é uma gestão muito horizontalizada, sabe? Tipo, Todo mundo participa, todo né? mundo participa. É uma diretoria colegiada mesmo. E de verdade eu não sei nem quem são por nomes, eu sei que eu sou vice-presidente porque estava lá e eu lembro do meu, mas eu não sei as outras pessoas quais cargos, entre aspas, ocupam. É uma gestão coletiva, exatamente, né, cara? todo mundo participa da maneira que consegue, no tempo que consegue. Né, Não são cargos remunerados. exatamente. Né? Então, isso é extremamente importante de falar, que tipo, todo o trabalho de quem faz parte da ARFOC, quem está na direção, na diretoria, é um trabalho voluntário, então a gente realmente doa do nosso tempo, de tudo realmente, do nosso dia, para fazer acontecerem as coisas que nós pensamos em. Mas tem uma curiosidade sobre como eu conheci a ARFOC. Eu estava há uns anos atrás fazendo um curso de fotografia e o professor na época, ele soltou alguma coisa do tipo... acho que alguém manifestou que queria fazer a fotografia no estádio de futebol. Quero fotografar futebol. Quero fotografar no campo. Aí o professor disse, você tem que se associar à ARFOC para poder conseguir credenciamento, para poder ir lá pedir para ir Exatamente. pro campo. Eu digo, porra, então o caminho é mais ou menos esse. Aí eu fui ver o que é que era a ARFOC, fui entender o que é que era a associação e, porra, fiquei super atraído, assim, porque eu lembro que na época, hoje evidentemente ainda acontece, mas
Pra quem tá começando a fotografar, meu irmão, uma carteirinha escrita imprensa, brother, é um negócio que... É um diferencial de fato. a então. sua autoestima enquanto profissional, ela sobe muito. E diziam que você só acessava alguns eventos do Estado, se você fosse cadastrado na ARFOC. É isso mesmo? Como é que funciona essa história aí da associação com a Com ARFOC? relação ao futebol. E o que é que você acessa com o credenciamento que vocês fazem lá? Fala aí do futebol, Chico. Então, a maior parte das pessoas que buscam a ARFOC atualmente tem esse intuito, né? O pessoal quer trabalhar com fotojornalismo esportivo e principalmente nas competições principais, né? Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil, Brasileiro, enfim. E a gente tenta hoje fazer um trabalho de ir além disso, né? Porque o fotojornalismo esportivo é só uma parte das potencialidades, né? do fotojornalismo em si, né? E da fotografia. Então, assim, não é justo a gente dedicar toda a atenção a isso, mas é um fato, a gente reconhece que a maior demanda atual é por isso, e sim, para frequentar essas competições é necessário emitir isso, porque é um atestado de que você é um profissional da área, né? Eu não sei como é que funciona esse caso em outros estados, mas em Pernambuco houve um período que a coisa estava meio banalizada, né? Não tinha muito filtro das pessoas que estavam indo para campo para fotografar, né? Eu lembro, quando eu comecei a me envolver com a ARFOC, de casos que o pessoal ia com esse pretexto, mas na verdade estava assistindo o jogo de um local privilegiado, de dentro do campo. Porra, o pernambucano é muito apaixonado por futebol também, bicho. E aí, eu lembro que uma das primeiras providências que a gente tomou foi resgatar essa moralidade, vamos dizer assim, né, de só ir a campo, de fato, quem estava ali apto a trabalhar profissionalmente com aquela cobertura. E porque, assim, era legal para aquela questão e para moralidade da profissão, né? Para as pessoas não olharem de forma banalizada para a atuação da gente. E havia muito essas críticas, né? Quando a gente tomou essa providência, veio muito associado depois, em off, dizer assim: caramba, que bom que vocês fizeram isso. Eu tinha deixado de contribuir com a ARFOC porque eu achava que a ARFOC virou casa de ninguém, né? Gato, cachorro, enfim. E aí, esse feedback foi massa e ajudou a gente a dar seguimento a outras iniciativas desse gênero, de valorização, né? Para contextualizar, a ARFOC tem aí hoje, vamos completar 60 anos, dia 16 de abril. E aí passou um tempo que eu realmente não acompanhava, não era nem nascido. Eu comecei a acompanhar a ARFOC em 2015, se eu não me engano. Estava aqui tentando lembrar antes de começarmos quando foi que rolou esse primeiro contato. Você é um fotógrafo da nova geração, né? Eu sou da nova geração, 19 anos. É porque eu tenho um cara de 25, né? Eu tô ligado, tô ligado. E aí eu esqueci o que eu tava falando. De como tu conheceu a ARFOC. Não, perfeito. E aí, quando eu conheci a ARFOC, foi quando o Chico tinha começado a fazer parte já da gestão, o Chico, o Anderson Stevens. E aí a gente começou a trocar essa ideia. Eu tenho uma agência que tem trabalho de design também para desenvolver um material visual da ARFOC. Como, precisa, é massa. A ideia da ARFOC é muito boa, bora contribuir, bora ajudar de alguma maneira. E a gente começou a fazer isso. Depois foi que eu passei a fazer parte, de fato, da gestão. E aí, antes desse momento de Chico e Anderson assumirem a gestão da ARFOC, passou um período meio nebuloso a ARFOC. Sombras. Sabe? Passou um tempo assim. Então, quando eles começaram, e depois de um tempo a gente começou a fazer parte também, a gente começou a reestruturar a ARFOC. Isso tem de 5 anos, 6 anos, né? Talvez pra cá. E aí começamos a organizar muita coisa que estava desorganizada na ARFOC, sabe? Que as pessoas não conseguem ter a noção do que aconteceu, mas por trás de documentação, de dívida trabalhista, de CNPJ casa, né? Que estava inativo, sabe? A gente começou a organizar a casa. Primeiro você organiza a casa, para depois você chamar mais pessoas para sua casa, né? Você não vai convidar as pessoas para sua casa, está uma bagunça lá dentro. Né? Exato. Aí começou a fazer isso e
Aí veio a pandemia e agora a gente tá com esse... Não, agora a gente vai botar em campo realmente, assim, perdão do trocadilho de campo, mas botar para frente as ideias que temos, que são muitas, mas que a gente não falou da outra coisa que ele perguntou, que eu não lembro mais. Mas Chico falou um negócio interessante que é sobre os filtros que vocês começaram a colocar para realmente moderar assim quem ia receber uma carteira, então a chancela da organização, da associação. E eu lembro que na época a gente tinha que fazer uma comprovação de que atuava. Hoje, como é que funciona? Se eu quiser me associar na ARFOC, o que é que eu preciso? Então, como é que funciona o trâmite? Uma das ações que a gente fez nos últimos anos foi tentar digitalizar ao máximo o processo, justamente para permitir que pessoas, por exemplo, do interior do estado pudessem se associar. Antes, como o procedimento era todo presencial, a logística era um problema, né? Então, a gente começou a ter associados no interior a partir dessa iniciativa. Então, hoje a pessoa acessa o site, tem lá um link Associe-se ou Renove. Associe-se e Renove. Né? E aí tem um formulário de cadastro. E aí, após esse preenchimento, vai para um campo de pagamento de anuidade, não é mensalidade. É uma anuidade. Quanto é que custa a anuidade hoje da ARFOC? Hoje está 140. Olha aí, baratinho. Pois é, e a gente conseguiu dar uma reduzida, né? Antes da pandemia era 165 e todos os custos vão subindo a cada ano, não tem como isso parar. Mas aí a gente viu que, pandemia, a galera perdeu muito trabalho, muito job caiu, né? Então a gente conseguiu dar uma reduzida para 130, deu essa apertada, aí tá voltando, aí passamos 2 anos com esse valor. Isso. E aí vamos agora, cada ano, tentar voltar para o que era antes e depois tentar estabilizar esse preço só com... Tem outras ARFOCs pelo Brasil que tem preços mais elevados. Se eu não me engano, São Paulo pede acima de 200. E é impressionante porque, por exemplo, lá a quantidade de associados é muito grande. Muito grande. Mas também é compreensível, não? São Paulo, maior, né? Em muitos aspectos, o volume de profissionais é maior também. Maior. E também a relevância do que acontece em São Paulo em termos de evento. Né? De também pautas jornalísticas, meu. Tem muito mais pauta. Justifica. Mas o que também é uma coisa que eu digo para todo mundo que está começando, assim, o que é que eu preciso? Isso que você falou, o que é que a pessoa precisa? Depois preenche o formulário, todos esses dados, inclusive um link de portfólio da pessoa para ela apresentar o trabalho dela. Analisado individualmente mesmo, assim, todo mundo que vai, a gente olha um por um, quem é essa pessoa? E aí a gente pergunta, mas por que você quer fazer ARFOC pelo contato do WhatsApp? Eu penso, não, porque já teve aluno que saiu da Escola Pernambucana de Fotografia, não, porque lá no curso falaram que se eu quiser fotografar futebol, eu tenho que ter ARFOC, estou começando agora, mas eu já quero começar da maneira correta, hein? Isso é muito bacana, de saber uma pessoa que está começando agora a carreira e já quer começar, né, se associando à ARFOC para fazer esses passos. Eu acho que é um dos critérios assim para você se autoclassificar um profissional é você estar associado a uma entidade de classe. Sim. A fotografia a gente sabe que não é uma atividade regulamentada, mas ela é reconhecida. Sem dúvida. E eu acho que a associação ARFOC, eu acho que meio que ajuda a colocar as coisas assim meio que num trilho de uma organização que vai dar força mesmo para a atividade, né, cara? Sim. Se a gente for pensar assim, né, a ARFOC é uma entidade, né, repórteres fotográficos e cinematográficos. Se a gente pegar o universo de profissionais, é um universo pequeno, né? Se você for comparar a quantidade de pessoas que trabalham com imprensa nos veículos e tal, é pequeno. Então, uma reflexão que a gente fez nos últimos anos é como é que a gente consegue fortalecer a ARFOC enquanto entidade. Uma forma objetiva é aumentar o número de associados. Então a gente fez, como é que a gente faz isso sem abrir geral assim, né? Então é isso que você falou, não é uma profissão regulamentada, mas ela é reconhecida. Então isso é um contexto que permite uma certa flexibilização, né?
E também tem um aspecto que no nosso estatuto diz lá que podem compor a ARFOC repórteres fotográficos, cinematográficos e profissionais de atuações correlatas, Exatamente. incluindo profissionais que atuam em laboratórios de fotografia, né, Editores de vídeo. editores de vídeo. Ah, que bacana. Essa Então, informação eu não sabia. Isso. Então, assim, esse foi o mote previsto no estatuto que permitiu a gente abrir um pouco mais, né? Antigamente tinha uma ideia mais fixa de que só jornalistas atuantes em veículos de comunicação. E aí a gente abriu mais e isso possibilitou dar mais fôlego à ARFOC, né? Aumentar o corpo de associados, aumentar o espaço de discussão e também, né, consequentemente, fortalecer ela financeiramente para reverter isso em benefício para os associados, né? Ter condições de fazer encontros, workshops, palestras. Tudo isso tem custo, né, cara? Exatamente, exatamente. E a gente pretende fazer coisas maiores, por exemplo, não apenas workshops, de repente um congresso, um seminário, trazer profissionais de fora, né, com custos pagos pela ARFOC, né, Legal. pensando porque como em qualquer área, existem a necessidade de atualização, né? O que é que está se debatendo, equipamentos novos, novas áreas de atuação que se abrem, coisas que não se devem fazer, né, na atuação. É sempre bom estar lembrando as pessoas sobre isso. Alguns Então, mais do que outros, inclusive. Tem uma galera que vai pra... eu vou falar campo, mas... Uhum. Vamos desassociar o campo do campo de futebol, né? Sim. Mas o fotojornalista que está em início de carreira, ele vai para campo, muitas vezes sem o conhecimento prévio que, né, como ajudaria... se comportar. Exatamente. Então, o Isso. cara que é mais experiente, chegando na frente da galera e compartilhando a vivência que já teve, bicho, isso é sensacional, Uhum. cara. E que é muito simples pra valiosíssimo. gente, mas pra quem nunca esteve ali, a mínima dica pra ela já é uma aula, sabe? Isso é Então importante esse mesmo. tipo de ação é legal, é bacana. Eu acho que a ARFOC ela é para isso, né? Para instruir, ajudar, aconselhar, né? Por exemplo, a gente tem uma outra situação na ARFOC que é a condição de aspirante e a condição de profissional, De efetivo, né? Tá previsto no Então, estatuto. que também está Vamos previsto. puxar um pouquinho mais para perto de tu. Tá bom. Aí, Beleza. Agora. Não sou muito familiarizado com o microfone, não, mas vamos lá. Aspirante profissional, e o aspirante inclui estudantes, naturalmente, e pessoas que estão começando a ingressar profissionalmente na área. Ah, que legal. E aí, qual é a diferença para o profissional? Ele, além do cadastro da ARFOC, ele tem o registro profissional de repórter fotográfico Isso. ou repórter cinematográfico, que é então, Secretaria de Trabalho, entendeu? Você precisa ter... um documento ter isso lá. emitido pelo Ministério do Trabalho. Aí Aí Secretaria voltou a ser Ministério. Vocês mediam isso ou é um critério para ele conseguir esse documento ter associação na ARFOC? Para quem é aspirante, a gente faz o trabalho de conscientização, né? Para ele, dentro desse... A gente costuma dar um período de 1 ano para ele correr atrás disso. Não é algo que é demorado de se providenciar. É tudo feito online também. Hoje é tudo feito online. Rapidinho, A pandemia trouxe rapidinho. alguns benefícios, não foi isso aí. Antes você tem que ir presencialmente no Ministério do Trabalho, apresentar o material que você tinha já publicado em um lugar para mostrar, olha aqui, eu sou realmente profissional, e aí eles analisavam aquilo e lhe davam uma numeração desse registro. Aí, hoje é tudo online. Pergunta básica. Para que serve o registro, né? Qual é a vantagem do registro? Existem atividades jornalísticas que você só tem acesso se você tiver o registro. Por exemplo, pautas presidenciais. É obrigatório ter o registro profissional. É o que o pessoal chamava de DRT. Isso. Então, assim, você não cobre pautas do presidente da República, por exemplo,
se você não tiver registro profissional. Antes chamava DRT, hoje tem algum outro termo? Tem gente que bota como MTB, mas que é do Ministério do Trabalho, sabe? É só o registro, o certo mesmo é registro profissional. É equivalente, né? É registro profissional, é equivalente. Legal. DRT, MTB, que é do Ministério. E aí a gente estimula as pessoas a fazerem, porque aí, além da ARFOC, se ela tem um registro profissional, de novo, aquela questão da qualificação, né? A pessoa é mais um atestado de que ela é um profissional comprovado na área. Então isso abre portas, né? Bacana. Para o profissional. É legal para a ARFOC também ter profissionais desse quilate, vamos dizer assim, mas é sobretudo bacana para o associado. Vai abrir portas, com certeza. Maravilha. É eu mais tenho um diferencial, né? Eu tenho aí já um assunto que inevitavelmente é transversal à ARFOC, enquanto Associação de Repórteres Fotográficos. Aí eu queria saber de vocês, que eu acho que é bacana para a gente incluí-los no inventário da fotografia pernambucana, para além de saber como é que vocês se tornaram fotógrafos, eu queria saber como é que você se torna fotojornalista. Qual é o caminho para você trabalhar num veículo, para você cobrir essas pautas? O que é que tem que fazer? Como foi que vocês chegaram até aqui onde vocês chegaram? Aí eu quero, evidentemente, que vocês se apresentem enquanto fotógrafos, né, para a galera que está assistindo a gente conhecer um pouquinho de vocês enquanto profissionais do fotojornalismo. Posso começar, já que Chico vai passar mais tempo falando, porque ele tem uma carreira bem maior aí, tempo de vida, inclusive. Eu sou o Lucas Emanuel, muito prazer, pessoal que está assistindo. Eu comecei na fotografia de maneira consciente. É curioso que eu tava vindo no Uber pra cá, e aí ele perguntou o que fazia, e eu falei, esse iniciozinho eu falei igualzinho. Eu comecei a fotografar sabendo o que eu tava fazendo, né? Pirraia fotografa já, mas sabendo o que eu tava fazendo no curso de publicidade, eu sou publicitário. Aí tem a cadeira já no primeiro ou segundo período de introdução à fotografia. Foi quando eu, através da câmera, eu pensei a foto e consegui executar aquele pensamento. Caramba, dá pra... Eu entrei no curso de publicidade muito pensando em direção de arte. Voltei meu curso para isso, eu já fazia trabalho de design. E aí eu falei, pô, também dá para desenhar aqui assim. Só que a gente não começa de uma folha em branco, a gente começa já com os elementos ali. Eu, pô, gostei desse negócio de fotografia, gostei. E aí me dediquei bastante. Foi com Renata Vitor, foi ela quem me... Ela esteve aqui, eu assisti. Abraço, Renata. Pô, saudade maravilhosa, Renata. Maravilhosa mesmo. E aí comecei. Isso foi em 2002, que eu entrei na faculdade. Em 2004 foi meu primeiro trabalho, de fato, profissional. Foi cobrindo um festival de teatro, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer até hoje. Pautas culturais, de maneira geral, que eu realmente me identifico. Embora faça... Eu sou um fotógrafo, eu não tenho isso. Mas tem fotógrafo de quê, bicho? De gente, principalmente. Se tiver gente, eu vou gostar muito. Se não tiver, eu vou fazer também. Mas, difícil, às vezes, a gente se colocar dentro de uma embalagem, com um rótulo, né, sabe, cara? Exatamente. Tava vindo pra cá e já falando de uma pauta do dia 15, que é uma inauguração, nem lembro direito, mas não, beleza, bora, vou. Sou fotógrafo. Sabe? E o fotojornalista parece que ele tem que ter um misto assim de zilhões de competências diferentes, porque você não sabe necessariamente diante do que você vai fazer. Exatamente. Eu nunca tá... trabalhei em nenhum veículo, embora já tenha fotografado pautas específicas para sair em veículos e jornais, mas uma pessoa no jornal sai de manhã para um protesto, de tarde está fazendo uma pauta social de alguma coisa e, bicho, você tem que saber se comportar num, você tem que saber se comportar no outro, tem que saber o equipamento de um, a lente de um não vai ser a lente do outro, e vai precisar ter conhecimento de flash, porque para fazer um personagem você quer fazer uma luz mais bonitinha, uma pauta factual, né, você tem que se virar muito, né? Eu acho que é um dos profissionais mais completos, de fato, é o fotojornalista. Mas voltando aí, eu comecei com isso eu me perco, eu começar a falar aqui assim, tá... Tem problema não. Depois corta, né? E aí, pronto, depois de 2004 comecei a fotografar realmente profissionalmente e não parei. Até hoje, assim, faço realmente, eu não digo de tudo, porque eu nunca fotografei parto e nem velório, né? Entre esses dois, assim, a vida inteira eu já fiz fotos, já fiz, eu não sei se tem uma outra... Boa analogia do começo ao final. Eu nunca fiz o começo e nunca fiz o fim, mas fez muita coisa no meio, né? Mas fiz muita coisa no meio, de batizado, já vi gente se batizando, crismando, casando, separando nunca fiz, mais bodas e evento. Eu faço hoje muita fotografia corporativa,
Lá na agência a gente faz muito, muito esse trabalho. Aproveita e faz o merchan da agência aí, diz o nome Agência dela. CCQ, @agência CCQ. CCQ, olha aí, galera. Muito bom, muito bom. Edu, cheiro Edu. É do meu sócio lá, ele me aguenta com as minhas pseudo-piadas. Porra, o bom humor é essencial, né, Pô, cara? mas tem que O ter, humor é cara, essencial. tem que ter esse alíviozinho cômico. Eu tava dizendo aqui antes que eu sou alívio cômico de muita gente, assim, sabe? A pessoa passa o dia ruim, pô, na casa de Lucas conversar com ele, só pra tipo, dar umas merda. Boa, tá E convidado assim- pra vir mais vezes aqui, hein? Esse programa tá muito sério, galera. Olha que eu Tem venho, viu? Pronto, tá Pô, convidado posso já. criar uma coisa, tipo, comentários do Lucas no meio, assim, pô. Vamos fazer um comentários. react de portfólios. Ei, Ia dar muita merda isso, hein? seria muito Não sei se foi divertido. respondido, mas é isso. Respondido, né? Respondido. Massa, Perfeito. maravilha. E tu, Chicão? Eu era mecânico industrial. Porra, mano, que massa. não. É. Pô, vou até... Conta aí. Mecânico industrial, mas desde pivete eu sempre gostei de imagem de uma maneira geral, né? TV, desenho, pintura, enfim, de uma maneira geral. E aí, um belo dia lá, cheio de graxa, consertando um equipamento, aí eu disse, não é isso que eu quero pra mim, não. Eu não me vejo fazendo isso daqui a 10 anos. Eu vou me jogar. E aí, a decisão foi inicialmente me jogar em publicidade e propaganda. Chegando no curso, eu percebi rapidamente que não era aquilo, que eu tinha tomado uma decisão errada. E frequentando aulas do curso de jornalismo, aí eu disse, é isso aqui que eu quero. Tem muito a ver com o que eu penso, em como eu gosto de me comportar, então é isso aqui. De propósito, assim, de trabalho, é isso aqui. E aí eu transferi o curso, me graduei, comecei a trabalhar com assessoria de imprensa, Tu graduou em fotografia. em jornalismo, isso, em jornalismo, mas já fazia estágios de fotografia, né? Tive algumas experiências escrevendo, mas fotografia, e aí me joguei nisso. Comecei atuando na área de assessoria de imprensa, na Faculdade Maurício de Nassau, hoje é a Uninassau, né? E aí o bacana era o seguinte, tinha muitos eventos que eram pautados na imprensa. Então, assim, apesar de eu trabalhar com assessoria de imprensa, eu estava constantemente interagindo com profissionais dos veículos. Então, assim, conheci muita gente legal, ouvi muita história, aprendi muito com a turma. E depois eu comecei a trabalhar num projeto que é o leiajá.com, portal de notícias. Comecei lá como repórter fotográfico. Olha já, todo mundo conhece. Isso. Todo mundo lê. E atualmente eu tô como editor de fotografia lá. Olha aí. Somos eu e mais 2 fotógrafos, o Júlio Gomes e o João Veloso. Até pouco tempo atrás tinha o Rafael Bandeira, que atualmente é o fotógrafo do Esporte Clube do Recife. E de lá para cá, algumas situações, nem tanto casamento, divórcio, essas coisas, mas algumas pautas cabulosas, né? Sempre tem. Protestos, alguns homicídios, muita pauta política, alguns presidentes, e cada pauta é um aprendizado. É um aprendizado e é impressionante, puxando um gancho do que vocês falaram aí, essa questão do inusitado, né? Do você não saber inicialmente o que é que você vai fazer, te dá um preparo que talvez outras modalidades você não vai conseguir em outras modalidades fotográficas, assim. Então, eu particularmente acho que para você extrair o melhor, o domínio do equipamento, por exemplo, o fotojornalismo é uma grande escola. Sem dúvida. Você não pode perder tempo. É uma exigência, né, cara, da atividade. Porque você aí tá lidando quase sempre, nem sempre, mas quase sempre com iluminação natural,
e todas as variações que a nuvem passando, começa a chover, correndo, mudança de temperatura de cor. Então, assim, e tudo isso você tem que ir ajustando para que o resultado saia bacana, apesar de todas essas variações, assim. Então, fotojornalismo é muito bacana para você aprender a tirar o máximo do equipamento que você tem. Quando você começa a trabalhar com equipamentos de alto padrão, mais rápidos, resoluções maiores, lentes melhores, a coisa fica menos complexa. Mas assim... O equipamento ajuda um pouquinho, né? Isso, mas é muito bacana isso de você saber tirar o máximo do equipamento que você tem. Boa, boa. Eu acho que é muito... Desculpa, interromper, terminei. Você acha que é muito... Não, é isso, que é muito... Não, que é muito... Eu não sabia desse seu início de história. Fiquei até emocionado de saber aqui. Não, é sério, porque conversa há tanto tempo já, nunca É verdade. Isso de que ele fazia um curso, entrou em publicidade, fiz isso aqui não é legal não. Tô ligado, sei como é esse pensamento. Não, mas eu ainda acho publicidade legal. E aí tu foi fazer o curso de jornalismo pensando na fotografia. Hoje tem muito mais acessos, existe muito mais cursos, existe muito mais lugares para você aprender fotografia. Não tinha curso de fotografia, né? Não tinha YouTube. Pronto, Isso. exatamente. Quando, em 2007, foi quando a gente abriu a agência, se chamava só Comuniquei antes. A gente abriu com o curso de fotografia e realmente não tinha aqui, tinha a Cis Lima, que tinha cartaz em todo canto do Recife, tinha um cartaz da Cis Lima. Eu, caramba, vou espalhar cartaz também. E a gente começou com o curso de fotografia. E aí tu falou de Rafa, eu fui lembrar agora que Rafael Bandeira, que hoje está no esporte, que foi viajar. Cara, desculpa te interromper, mas eu achei que essa brincadeira com a Assis fosse assim, uma coisa interna minha, porque eu tinha essa percepção também. Todo canto tem cartaz de Assis Lima, mas cara. Era todo canto que eu ia tem um cartaz de Assis Lima. Eu fiz, bicho, vai ter que se você for num banheiro em Fernando de Noronha, tem um cartaz de Assis Lima. Ainda tem hoje? Não. Eu não sei, cara. A última notícia que eu tenho é que o filho dele estava ministrando os cursos, né? Leandro. Isso. E arretado isso, pô, de continuar isso. Essa brincadeira, porque é real, não é brincadeira. Dava cursos quando, né, era mato, né? Era mato, exatamente. Hoje em dia desbravou, né, cara? Ele desbravou, exatamente. Os cursos eram de fotografias ainda analógicas. A gente, quando começou a fazer o curso, já era digital. Quando eu comecei a fotografar, ainda era analógico, mas já foi nessa mudança. Logo em seguida, já tive uma XT, que é da Canon. Mas aí voltando a isso do ensino, hoje é de fato muito mais fácil. Eu lembrei que Rafa passou lá por algum dos cursos, a gente fazia curso, até hoje ainda faz curso, workshop, oficina, palestra de fotografia. E Rafa passou, Igor Bione, um dos nomes, passou também, maravilhoso. Aí pode chamar ele pra cá quando estiver por aqui. Porra, seria massa. Gosto muito do trabalho dele. Atualmente ele trabalha no Instituto Etienne Medeiros. Ele faz o trabalho de assessoria de imagem da nadadora. Assim, é bem legal. E tem um outro atleta também que ele acompanha. Eu vi no Hack and Play, muito bom. Teve até um bate-papo de Rafa Bandeira e Igor Bione. Lá, os dois juntos. Eita, pô, tá. Maravilha. Chico, tu falou que tá hoje na condição também de editor de fotografia lá do portal, do Leia Já. E eu acredito que essa é uma atividade que ela passeia entre a atividade assim, do ingrato para assim, pro super feliz, porque você diz qual é a foto do cara que vai ilustrar uma matéria. E trabalha no ar-condicionado. E trabalha no ar-condicionado, ele não vai pra rua, né? Vai pra outra. Tem muita insatisfação da galera assim, que eu imagino que, porra, você vai pra uma pauta, você faz, sei lá, umas 30, 40 fotos, você entrega tudo pro editor. Aí o editor, ele vai escolher, evidentemente, aquilo que ele acredita, segundo seus próprios princípios, e os princípios do fotojornalismo, Sim. A foto que melhor ilustra aquela matéria. Mas a galera meio que briga assim depois, porra, Chico, é outra foto, tem isso também. Então, Ou a galera entrega mesmo assim, na minha tranquilo, transição, né, da reportagem da rua pra cadeira, por ar-condicionado, né, eu digo a você, até hoje eu sinto falta. Até hoje. É muito bom a reportagem fotográfica. É muito bom. A reportagem fotográfica me permitiu conhecer pessoas e lugares que provavelmente eu não conheceria de outra forma. E ter conhecimento de situações também, né? Porque
tem muita coisa que só vem a público graças ao jornalismo e à reportagem fotográfica, né? Então, conhecer situações também, né? Dramas, problemas e tal. Então, assim, por tudo isso eu sinto muita falta ainda da rua. Mas assumir edição de fotografia permite você trabalhar com outras coisas, assim, você desenvolver a curadoria fotográfica, né? É muito bacana porque te faz desenvolver a questão da análise, da crítica. Eu, particularmente, procuro respeitar a intenção do repórter fotográfico, né? Não é apenas uma decisão unilateral, a foto que eu acho é essa. Eu procuro pedir sempre feedbacks assim, ó, o que é que você acha aqui? Porque eu tô na redação, né? Quem estava diante dos acontecimentos é o repórter. Então, assim, eu preciso considerar... Então rola essa troca de ideia com o fotógrafo Eu também, procuro né? fazer isso, tá? Não sei quais são os critérios de outros editores, né? Mas, assim, eu posso garantir que eu procuro levar sempre a intenção do repórter. Então, assim, o que é que você acha aqui que resume melhor? E aí, quando eu vejo que tem outra coisa dentro do material dele que pode ser incluso, aí eu tento colocar. Mas nunca dizer assim, ó, isso daqui não serve, tá? Vamos usar isso aqui. E, assim, tem uma particularidade, porque o Leia Já é um projeto digital, né? Ele já nasce digital. Já nasce digital. Se eu não me engano, o Leia Já foi o primeiro portal de notícias, foi o primeiro projeto digital de Pernambuco, assim, que já nasceu digital. Todos os outros são provenientes do impresso. Né? Do impresso. Então tem essa particularidade, sim. E aí, quem esqueceu agora o que eu estava falando foi eu. A gente tá falando da tua relação com os fotógrafos durante o teu Isso. trabalho de curadoria das fotos que vão para matéria, Isso, né? pronto. E aí, por ser um projeto digital, tem te permite, por exemplo, você tem a questão do espaço no jornalismo impresso, né? Então, havia esse condicionamento do repórter fotográfico a resumir o acontecimento em uma foto, né? E aí o motivo é a dificuldade de se obter espaço, né? É a diagramação. Diagramação ali, né? E tal, né? Enfim, tem esse critério. No jornalismo digital, você tem outras possibilidades. Você tem condições de colocar na página uma quantidade maior de fotos. Cara, sensacional. Você pode colocar galeria de fotos. Então você tem... para o repórter fotográfico massa, porque você pode contar a história com mais capítulos. Né? Verdade. É a narrativa mais rica, né? Aí, nesse ponto, se aproxima mais do fotodocumentarismo. Né? Que interessante. Né? Nesse caso, se aproxima mais, pelo menos eu vejo dessa forma, porque o fotodocumentarismo, vamos dizer assim, de processo, é você acompanhar por um período de tempo, né, um determinado acontecimento antropológico, vamos dizer assim, né? E você contar a história daquilo numa sequência de imagens. No fotojornalismo digital, com o advento de muitas fotos, galerias, você consegue trazer essa característica do fotodocumentarismo para o fotojornalismo. A diferença é o tempo, né? Que você faz isso em acontecimentos factuais. Você não é... Interessante. A notícia ela é contada de forma mais rica, né? Isso. Isso enriquece a narrativa. Exatamente. Da notícia, cara. E eu procuro valorizar isso no fotógrafo, assim. Então, assim, vai lá. E eu procuro ter, sempre que possível, conversas nesse sentido com as pessoas, né? Faz o factual, o imediato, a foto de síntese, né? Mas, na medida do possível, expande isso, né? Na medida do possível, sai um pouco da objetividade que pede, né, esse registro de síntese no fotojornalismo e coloca um pouquinho do teu olhar, né? Porque esse material tem condições de ser mais aproveitado. Cara, eu acho que a gente também não tem como evitar. Aí eu vou trazer o assunto para a mesa também, porque eu li
li diversos pontos de vista diferentes sobre. Aí aconteceu recentemente, eu acho que é importante que a gente discuta aqui também, até pra gente só, pelo menos, ter o ponto de vista de vocês. A nossa colega, a Gabriela Biló, ela fez uma fotografia Com Lula e a vidraça. com Lula, fez uma múltipla exposição ali com o vidro, aí gerou aquela polêmica toda, sobre vários aspectos É diferentes. fotojornalismo, não é fotojornalismo? É fotojornalismo? Não é fotojornalismo? O editor assim, acertou em ter escolhido tem a vários imagem? passos, né? Como é que vocês enxergam essas discussões novas? Porque, para além da foto, eu acho que vem para a mesa uma discussão importante sobre qual é o papel do fotojornalismo e com que tipo de linguagem a gente se comunica nos veículos, não é? Porque eu não sei se ela está ali dando uma opinião ou narrando um fato. Como é que vocês enxergam isso Rapaz, hoje, assim, a partir dessa foto da Gabriela? Eu li muito, eu li vários, eu passei horas lendo os comentários em vários instas falando sobre isso, em alguns artigos falando sobre isso. E eu achei que ela fez algumas publicações explicando, né, a situação. Primeiro só no Insta dela, eu acho depois no da Folha. Tem que ter um entendimento de quem é a Folha no processo, né? Tem isso, tipo, tem Gabriela Biló, que é a fotógrafa que tem o pensamento dela e o caminho político que tem que se separar, mas ninguém consegue separar totalmente o que faz do que pensa, né? O que fotografa e tal. Por mais que você tenha uma pauta hoje com alguém que é totalmente de direita, extrema-direita, você tem que fazer aquela foto. Alguém que é de esquerda, você tem que fazer aquela foto das duas maneiras, mas você... A sua posição, ela sempre vai estar ali, né? Sempre vai estar. Escrita não dá pra na você foto. tirar isso de você, sabe? Você vai fazer muito mais fotos com mais alegria do que você realmente gosta. E eu vi uma defesa dela que foi bem aprofundada. Uma das coisas é isso, de múltipla exposição. É fotojornalismo, não é fotojornalismo? E que ela mostra alguns exemplos de múltiplas exposições sendo usadas no New York Times há um tempo já. E que eu achei sensacional para meio que, galera, se usa isso aqui. Aquilo é uma foto, é uma foto ilustrativa para uma matéria. O problema foi pegar aquela foto e colocar numa capa que as pessoas talvez não leiam a matéria e pega só a manchete, sabe? Eu acho que ela foi extremamente feliz com a foto em si, porque Lula tá ali atrás dando um riso, tipo, tá quebrado, mas bicho, continua. Eu na hora que eu vi a foto, só a foto, a minha leitura foi de cara essa, tipo, trincou, mas, velho, segue a vida, continua normal. Trincou, mas não quebrou. Não atingiu. Mas não atingiu, sabe? A minha leitura foi essa. É diferente de colocar uma manchete, de colocar uma matéria do lado. Sabe? Eu sou a favor de Gabi, amiga, de Biló. A minha amiga Gabriela. Mas de como foi usada a foto dela, aí já precisa ter uma discussão um pouco maior, sabe? E eu acho que vale você fazer. Não como um fato um fato de fato é redundante, mas como algo que aconteceu no momento, que é uma múltipla exposição, acho que deveria e foi realmente explicado que aquilo é uma múltipla exposição, as pessoas não sabem, talvez. Tinha um questionamento se era foto ou se era uma ilustração. Pronto. Por causa eu acho que o meu aquilo foi uma manipulação. ilustração. Tinha outro questionamento sobre se esse tipo de interpretação, esse tipo de opinião fotográfica, de certa forma, ela está escrevendo o ponto de vista. Exato. Se cabe, enquanto uma foto que vai descrever um fato, uma matéria, e outros questionamentos também que eu acho que são interessantes. Sobre se, inclusive, o fotojornalismo ele precisa ser engessado numa linguagem que seja uma reprodução do real. Enfim, essas discussões elas permearam esse assunto. Eu acho que... Já pensou quando o jornalismo começar a utilizar apenas imagens criadas por inteligência artificial? Essa é outra discussão interessante. Sabe? Não está ainda assim... Tipo, a inteligência artificial não vai parar de acontecer, vai só crescer. E aí quando começarem a usar só isso. Só para ilustrar, sabe? Não vai ser tipo... Aqui uma foto de nós três aqui para mostrar, isso aqui está acontecendo nesse momento. Mas só para ilustrar. E aí? Pode, não pode? Como é que vai ser isso aí? E tu, Chico? Editor e fotojornalista. Então, vamos lá. Se chegasse pra você eu foto, tenho a impressão que... Você colocaria a foto na capa? Aquela foto, não.
esse é um assunto que, como você... É cabeludo, né? É cabeludo porque, assim, ele, como você colocou, ele atravessa muitas questões, né? E isso se tornou um tanto quanto caótico nas redes sociais, porque todas essas questões elas foram discutidas ao mesmo tempo. E se atropelando, né? Por pessoas que entendem do assunto, no mesmo espaço de discussão de pessoas que só são palpiteiras mesmo de ocasião. Sem o embasamento. Exatamente. Né? E filtro zero rede social, né? Então, assim, tentando dar um foco à discussão. Na minha opinião, o problema é muito mais editorial do que autoral. Não há problema nenhum na produção da foto. A foto ela não coloca em questão a qualidade de Biló enquanto fotojornalista, até porque alguns dias antes, no dia 8 fatídico lá de Brasília, Biló fez um material fotojornalístico. Mano, é muito corajosa aquela mulher. Maravilhoso. Demais. Inclusive, ela e aí foi numa ocasião em que muitos profissionais de imprensa foram agredidos e ela saiu ilesa. E aí muita gente perguntou para ela: o que é que você fez para fazer um material tão consistente? Ela disse: eu não fiz nada. Eu, em silêncio, acompanhava. E aquilo que estava diante de mim, eu ia registrando. E ela diz no final, parece assim: acho que eu tive sorte. E eu acho que é isso mesmo. Porque foi resultado de muita competência, mas teve uma dose de acaso ali, de sorte. Porque ela poderia ter sido agredida como qualquer outro profissional de imprensa. Ela poderia ter sido identificada, inclusive, isso, né? Exatamente. Agredindo a polícia, brother. Imagina um fotógrafo. Principalmente pelo fato de ela trabalhar ela é setorista em Brasília. Então, assim, ela tá o tempo todo ali. Então, assim, quem coloca em xeque a competência dela, eu acho que tá desvirtuando a questão. A questão é mais editorial mesmo. Conceitualmente, aquilo não é fotojornalismo. A foto. Ela não é fotojornalística. A imagem. Ela é uma montagem que ela foi feita utilizando uma técnica chamada dupla exposição. Quando eu faço isso, eu não estou registrando o fato diante de mim. E isso é muito importante no fotojornalismo, porque, assim, nós, enquanto fotógrafos, não necessariamente fotógrafos, a gente sabe a relação que a foto tem com o real, né? Imagem é parte do real, é indício do real. Ela não tem a capacidade de contemplar o real em sua totalidade. Então, assim, no exercício do fotojornalismo é importante ter essa relação, esse compromisso de que aquilo que você está registrando diante de você precisa sintetizar da melhor forma possível o que aconteceu na sua frente. Existe o compromisso com a imparcialidade também? Não, porque isso também vem do conceito do que é fotografia também. Quando você escolhe uma lente, quando você escolhe a velocidade, tá sendo parcial já. Você já está, de certa forma, recortando uma realidade ali, né? Manipulando a imagem. Você já está tomando decisões para a produção daquela foto. Só que, do ponto de vista da convenção, isso é uma manipulação que é permitida. Existem as manipulações que não são permitidas, que elas extrapolam esse compromisso do registro dos fatos, tá? O que ela colocou ali, ao fazer uma montagem, ela colocou uma percepção que ela tem de algo que está acontecendo, né? De fato, você pode ter essa leitura de que num momento político como o nosso, Lula corre risco de vida, sim. E ela como uma pessoa que defendeu nas eleições a questão da democracia,
ele pode ser simbolicamente ali colocado como, né, a democracia sendo pressionada, né, atacada, mas não atingida, né? O vidro está trincado, mas ele não está quebrado. Essa é uma leitura possível, mas não é a única leitura. Agora você pensa na leitura do cidadão médio. Não, então... Que vai olhar aquela foto... Que é aí onde eu quero chegar. Um tiro ali, sabe? Tipo, realmente tentaram atacar ele, sabe? Fica meio... É aí onde eu quero chegar. Isso. Editorialmente, aquela imagem na capa ela é problemática por conta disso. Não é real, é uma montagem, mas isso é uma análise técnica. Uhum. Para o cidadão médio, o leitor comum, aquilo dali pode ser tranquilamente interpretado como o registro de um fato. Ou a apologia de um possível fato. Entendeu? E assim... Haja vista o posicionamento da Folha. Uhum, Então, aí esse é o problema. E é assim, uma imagem criada com duas fotos. No jornalismo, esse tipo de foto ela não deve ser feita, não é essa a questão. Ela deve ser posicionada em outros locais, né? Se é uma imagem que traduz muito mais uma leitura do autor do que um registro objetivo de um fato diante do autor, aquilo dali pode compor um artigo de opinião, uma reportagem mais fria, mais analítica de um determinado fato. Mas foi uma decisão, ao meu ver, equivocada editorialmente, escolher aquilo para a capa do jornal, que é o local onde se reserva as informações mais importantes e no jornalismo é o factual. Então, assim, você colocar uma imagem que traduz uma opinião num ambiente que é mais destinado a fatos, isso criou um problema. E aí, assim, pode ser percebido como verdade e entendam o contexto que a gente está vivendo. A gente tem movimentos extremistas que estão aí e ganham muito dinheiro para promover desinformação. Então, eu posso pegar aquela imagem e eu posso adequar ela a uma narrativa que eu, com meu senso crítico e técnico, posso desconstruir isso. Você, Diego, também. Mas o cidadão médio não. Então, ele pode absorver nos canais de WhatsApp e de Telegram aquilo como verdade. Também pode dizer o que quiser com aquilo, né? E eu entendo que esse contexto não foi considerado na hora de escolher a imagem. É uma imagem que causa... Ela não informa, ela desinforma. Mas tu acha que existe um agravante caso a imagem tenha sido publicada sabendo das possíveis consequências dela? Sim. É tão verdade que eles sabiam do risco que na legenda da imagem já informaram. Eles, ao invés de ancorar a foto com uma legenda com as informações relacionadas à matéria, eles usam a legenda para deixar evidente que aquilo se trata de uma dupla exposição. Ou seja, isso para mim, por si só, já é problemático. Porque fotojornalismo, fotografia de síntese, a imagem escolhida para a capa, ela precisa ser autoexplicativa e ancorada por um texto que ajude o leitor a entender qual é o ponto de atenção daquela imagem. Entendeu? Se eu gasto esse espaço apenas já para explicar, isso daqui não é um fato, é uma dupla exposição, isso para mim já expõe o quão editorialmente a decisão de colocar aquela imagem na capa foi equivocada. Existia a consciência de uma possibilidade de se Merda, interpretar ele já sabia que ia dar merda. Eu acho que eles sabiam do risco e pagaram para ver. Veja, as pessoas podem dizer como é que a Folha está recebendo a repercussão disso. Talvez a Folha esteja achando ótimo, porque isso gerou engajamento, isso gerou clique. Talvez a Folha gente tá aqui falando da Folha. Disso, entendeu? 25 minutos falando, tá ligado? Mas é isso, exatamente. Nós estamos dando engajamento para o caso aqui e tal.
Mas eu acho que é isso, assim. Não significa, e a outra coisa que você colocou também, assim, o fotojornalismo é uma categoria fotográfica chata, velha, que não quer se atualizar? Eu acho que não. Eu acho que é apenas assim. É importante para a produção do conhecimento que a gente consiga categorizar as coisas e identificar características que são padrão daquela produção fotográfica. Eu acho que é isso. É entender que saiu de um determinado limite e virou outra coisa, isso, né? Não é mais fotojornalismo. E que é outra categoria fotográfica. E assim, se o objetivo é o jornalismo, então aquela imagem ela não cabe naquele espaço, ela cabe em outro espaço. Eu acho que a questão, objetivamente falando, está em torno disso. Todas as outras coisas que falaram, por exemplo, teve gente que pediu a demissão de Biló da Folha. Eu acho, inclusive, por exemplo, muita gente quebrou o teto de vidro de Biló ali. E o editor? Não se fala. Eu não sei qual foi o editor que escolheu a foto. Qual é o nome do editor que escolheu a foto? Que a responsabilidade maior é do editor, né? Da foto ter circulado. Se você entende que o problema é editorial, cadê o nome de editor na história? Quem foi jogado aos leões foi Biló. Algumas publicações falando quem era o editor, não lembro o nome agora. Então você pode ver, se você pegar grandes nomes muito respeitados no fotojornalismo, e as entidades, elas foram muito categóricas em dizer, não, aquela imagem, ela não é fotojornalismo, mas é um problema editorial. A escolha da imagem na capa foi um problema. Se Biló entende, que ela já falou num dos vídeos explicando, se ela diz assim, eu enxergo meu trabalho como arte, ela como autora tem todo o direito de pensar nisso. E se você, abrindo mais a discussão, você consegue identificar características no fotojornalismo que tem na produção artística. Por exemplo, para produzir arte, eu preciso ter um olhar crítico. A produção artística é algo que pode ser observado como um relato histórico de uma sociedade, de um movimento, né? Assim como a fotografia ela é vista como um documento histórico também. E todas as modalidades fotográficas elas têm pontos de interseção. O que quando as pessoas dizem assim, não é fotojornalismo, o que as pessoas estão tentando fazer é apenas assim, colocar tudo dentro de um saco, misturar e fotografia é tudo e nada. Não. As coisas têm categorias. E tem suas aplicações. Tem suas aplicações. Cada modalidade tem o seu propósito. E vamos ser fiéis a isso. Nunca deixando de lado as discussões, as novas tentativas. É importante, inclusive, ressaltar que essa não é uma discussão nova. Não começou com o caso de Biló. Por exemplo, em Pernambuco, a gente tem um caso, na minha opinião, icônico nesse sentido, de experimentação, né? Alexandre Severo, né, grande repórter fotográfico que faleceu lá no acidente com Eduardo Campos, ele tem um trabalho que é icônico nesse sentido, que foi inspirado nos sertões, onde ele fez uma série de fotos de sertanejos com um fundo fotográfico atrás. Que ele isola e ao mesmo tempo ele dá contexto, porque ele mostra o cenário. Ele mostra o contexto. É sensacional. Pronto, é sensacional. Mas é um trabalho que também evoca essa mesma discussão. Entende? E assim, é permitido experimentar? Sempre, cara. Porque a experimentação é a discussão que faz o conhecimento ir para adiante. Né? Não são as respostas, são as perguntas. Modos diferentes de fazer que trilham o caminho. Né? Mas assim, por exemplo, isso daí já é um exemplo, para mim, que essa discussão é uma discussão mais antiga, entendeu? De apenas isso, assim, você pode produzir coisas que essencialmente não são fotojornalismo, mas entender que tem espaços, né, capa, página da reportagem,
que aquele conteúdo ele não é adequado, porque ele fere princípios do fotojornalismo. Essa discussão é muito boa, cara. Muito boa, porque eu acho que... Aqui, imagina. Eu acho que traz para o universo da fotografia uma atenção generalizada que aos poucos a gente meio que perde, Sim. depois ganha de novo. Sim. Então, esses casos que trazem a fotografia de volta para a discussão são bons para todo mundo. Sensacional. Para a profissão, para o profissional, para a imprensa de maneira geral, que repensa seus próprios princípios. Exatamente. Eu acho que é uma discussão, inclusive, que a gente pode marcar para fazer mais vezes, porque Sim. isso vira mote de podcast, né? Um outro, De mais um. Exatamente. Você teria assunto para mais um podcast, É certamente. Infinito, cara. E é massa infinito. trazer isso mesmo de Biló, que ela é uma fotógrafa da nova geração, assim, né? Ela é nova. E a gente vê muita gente, por exemplo, não querendo tipo, retornar para o assunto da FOC, mas muita gente nova realmente fazendo parte agora. A gente que já fotografa há um certo tempo e tá, não, eu quero fazer, tô vendo que é importante agora fazer parte disso. Biló faz parte da FOC São Paulo, né, da associada de lá. Agora eu falei isso, já não tenho mais certeza. Não, é mais bacana, assim. De qualquer forma, já trazendo de volta o assunto para a FOC, desligar os telefones, hein, galera? Eu nem desliguei o meu, precisei até ver aqui o que era, que tinha muitas ligações. Ó, voltando pro assunto ARFOC, e esse é um tema que eu acho que a gente vai voltar numa próxima conversa, e a galera que está assistindo a gente, eu acho que a gente já pode, de repente, contar aquele segredo nosso, que vão ter outros personagens aqui conduzindo conversas e etc. Isso é muito bacana. Primeira mão, hein? Primeira mão, hein, gente? Aí. A gente tá querendo enriquecer o Fotoprosando com outros pontos de vista, com outras pessoas conduzindo as conversas. Então, eu vou abrir o espaço aqui, a gente vai democratizar esse espaço de condução para que outros fotógrafos de segmentos diferentes venham aqui discutir com nossos pares sobre temas que são relevantes para a fotografia. E eu tô combinando aqui com o pessoal da FOC, com o Chico e com o Lucas, e de repente eles ajudarem a gente a conduzir isso aqui. E até trazer outras pessoas, exato. Irmão, eu vi numa postagem que vocês fizeram recentemente, pós-eleição da presidência da FOC, eu vi o nome de uma galera foda lá, que ajuda na direção da instituição. Quem é essa galera que tá junto lá, somando? Boa, com a presidência. Eu tô abrindo até aqui o site para não esquecer o nome de ninguém, né? Eu sei que tem uns nomes bem isso que eu falei né? mais cedo, que todo mundo faz um trabalho voluntário e aí todo início de gestão, na verdade antes da eleição, aí tem que formar uma chapa e aí chamar nomes, perguntar primeiro quem faz parte daquela chapa que já está. Nós estávamos na gestão passada, quem quer dar continuidade e quem, já deu para mim, tudo bem, não tem problema nenhum. A gente vai atrás de outros nomes para compor isso. E eu acho que é importante citar quem são as pessoas que toparam essa nova gestão, né? De 2022, 2003 e 2024. Que é querido Chico, querido Lucas, nós dois. Temos também Grinaldo Querido Gadelha. Querido eu. Querido eu. Tem Grinaldo Gadelha Júnior também, um cara que já é associado, não há tanto tempo, mas se interessou muito e na primeira oportunidade, eu quero ajudar, mesmo até sem fazer parte da gestão. Tem gente isso também, você não precisa fazer parte da gestão para ajudar. Não precisa ser formalmente integrado. Exatamente, né? todo mundo para ajudar. Existe um grupo dos associados que as pessoas não precisam esperar que a ARFOC ou alguém da diretoria publique o credenciamento para o jogo de vôlei que vai ter amanhã, inclusive. Eita, não sei como é que isso vai pular, mas um jogo de vôlei aí, qualquer... o credenciamento já está aberto. Se você já tem essa informação, manda lá para o pessoal, sabe? Não tem que esperar. Então, é um cara que já começou a ajudar antes disso, Grinaldo. Cláudio Gomes, que ele é do interior, essa nossa ideia e queremos fazer isso cada vez mais, de interiorizar Afogados do Engazeiro. Exatamente. Tem ele, tem o Oli também, que faz parte da gestão, que são do interior, importantíssimo esse link de ter alguém lá. Porque a associação vai avançando, né? Exatamente. E é uma falta mesmo que eu sinto de não ter conseguido ir ainda. A pandemia realmente atrapalhou muito os nossos planos. Sabe? Mas nessa gestão agora a gente pretende realmente ir lá e passar, sei lá, um dia lá e olha, pessoal, tá aqui presencialmente, o que vocês precisam para que a fotografia, o fotojornalismo daqui aconteça
de maneira mais plena, né? Tem Sandy James que a gente tenta sempre... Sandy, conhece Sandy? Conheço. Passou por sala de aula nossa também. Ah, olha aí. Atualmente no Diário de Pernambuco. Tá no Diário. Muito orgulho dela. Muito bacana. Milena também, Milena Ferreira, não sei se conhece. Ainda não. Também tem feito muita fotografia esportiva, assim. Encontrei com ela no campeonato de skate que teve aqui, fotos muito boas. Faz muito futebol recentemente. Anderson Stevens continua também ainda, ele sai mudando de onde ele tá trabalhando, mas continua ainda na gestão. Passou por todos os jornais já. É, Ed Machado. De grande Eu Ed. já vi um trechinho de alguma dos podcasts aqui que alguém falou sobre Ed, não sei se você falou Foi sobre Aroeira, Alexandre Aroeira. Alexandre Aroeira. Cara, Alexandre Aroeira ele se tornou fotojornalista por influência de Ed, Saquei. por causa de uma atividade que a gente promoveu. Ed foi tá. palestrar, Aroeira ficou assim encantadíssimo, disse eu quero ser fotojornalista. Pô, vocês não sabem. Aí foi atrás. Ed já veio aqui? Ainda não, Mas tá vem devendo a pra ele visita. contar o tempo que ele estudava teatro. Olha aí. Tô já ligado, fica tô isso ligado. aí. Pronto, Aroeira fez das nossas oficinas, do nosso workshop de fotojornalismo. A gente fez um workshop lá de fotojornalismo, produziu. E Aroeira foi aluno lá. Muito bacana. Um abraço, Alexandre. Paulo Paiva, que ele saiu, inclusive, recentemente do Diário, depois de 12 anos. O Diário saiu. Bastante tempo. E a Si, caramba, eu lembrei agora também, que a Si também... fotógrafa da OAB ela hoje é Pernambuco. fotógrafa da E OAB, assim, exatamente. passou por sala de aula nossa também. Olha os nomes aí. Da tá gente vendo? também, é verdade, há muito tempo. Grande abraço, Yaci. E o Oli, que também é do interior, também ele é cinegrafista, videomaker, mas hoje todo fotógrafo hoje tem que sacar pelo menos um mínimozinho de vídeo. É incrível como isso, a digitalização dos nossos equipamentos fez com que o cara fotografa, o cara... Foi parte do assunto da palestra de Ed. Ele falou, ele deu o depoimento dele, contou dessa realidade nova, né? Do fotógrafo ter que fazer imagem também de vídeo para poder integrar as matérias. Foi uma mudança muito grande, até nos jornais, né? Tiraram muitos fotógrafos e aí deram um celular para o cara que já fazia matéria, para fazer só umas fotinhas ali. Mas o pensamento é diferente de quem é realmente um fotógrafo, quem foi do ponto estudou de vista naquilo ali, né? De mercado, é um problema. Você impacta redução de vagas, né, de postos de trabalho, né? Mas fotografia e vídeo, eles são produtos de um mesmo arcabouço de conhecimento, né? O enquadramento, a composição que você estuda para fotografar, os princípios são os mesmos. Então, assim, não deveria ser um problema para um fotógrafo filmar e vice-versa. Não deveria ser. Para o mercado, isso tem um impacto negativo, né? Menos oportunidades de trabalho. E sobrecarga, né? Para os profissionais. É verdade. Porque não dá para fotografar e filmar bem, né? Quando é uma possibilidade, a gente encara de forma positiva. Mas quando é algo que é feito por o cara está sendo pressionado a fazer aquilo e tal... assim, se é para valorizar a versatilidade, né? Por exemplo, num dia a sua pauta é fotográfica. No dia seguinte, a sua pauta é em vídeo. Massa. Mas, vai traga lá, os dois. E faz traz foto e os vídeo, dois e eu quero material para prêmio nos dois, assim. Aí, nada menos que isso. A principal cena do que for acontecer, você quer a foto ou quer o vídeo? Não, você faz um vídeo, quem tira um frame, me ajude. Isso compromete bastante coisa. É complicado. Tem que ter um prêmio Arfoc de jornalismo. Mas também, é um dos pensamentos. É uma das gente. ideias. Resgatar isso. A gente, no pé da pandemia, a gente chegou a organizar um concurso fotográfico. Já estava tudo pronto para ter a exposição presencial. Aí, para tudo. E a gente ficou nessa tava lá as fotos já selecionadas. As fotos, o nome das fotos dos premiados, das pessoas que foram selecionadas para a exposição, já estava listado, já tinha sido divulgado, mas a gente acabou que não conseguindo fazer de fato a exposição física acontecer. E tá aí até na pauta nossa de conversa, a gente faz essa exposição que era para ter acontecido em 2020,
A gente faz uma nova e junta com... Mas vai rolar, Vamos vai aí, rolar. vai rolar. Você ficará sabendo. Vai rolar e podem contar com o apoio nosso daqui também, da Escambo, da locadora fotográfica, da Escambo Fotográfico, do Recife Image e da Escola Pernambucana de Aê, Fotografia. Ele conseguiu. tá A contratado, né? Tá oportunidade. contratado. Ó, a gente tá chegando no final da nossa conversa. Esse papo, porra, tava muito bom. Eu queria que vocês, né, me ajudassem aí, trazendo outras pessoas pra gente levantar outras questões interessantes pra nossa atividade também. Massa. E já fica aí o convite para vocês voltarem. Eu vou pedir já aqui, ó, para quem tá assistindo a gente, não esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar, deixar Se opinião nos inscrever, comentários. tem que se Se inscrever. inscrevam gente. no canal Importantíssimo. e ativem as notificações para receber lá Quando tiver os vídeo informes. novo. Exatamente. Eu queria que vocês deixassem para a galera que está assistindo a gente, assim, um alô, uma chamada para a galera ir lá na FOC, não sei, conhecer, se associar. O que é que vocês diriam para o público da gente agora sobre a FOC? Chama a galera aí. Rapaz, eu Essa é a hora de vocês. Pô, eu diria que você que já fotografa, que já cobre pautas, que já vai pra rua, uma coisa que eu digo sempre, eu não sei se eu já disse isso até aqui, né? Talvez eu tenha dito, mas eu vou ser repetitivo. Todo dia tem pauta na rua. Ontem, nessa semana, a gente tá fazendo entrega das carteiras do pessoal, e nessa semana eu recebi lá um cara que é a primeira vez que ele faz muito trabalho para vender quadro e tal, mas ele quer realmente passar a fotografar mais, já faz alguns eventos, ele quer ir pra rua mesmo, ele quer isso, assim, que ele gostou muito de ir pra rua, e, nossa, me sinto melhor aqui do que só fotografando paisagem, sabe? E aí eu disse pra ele, bicho, todo dia tem pauta na rua. Perto da sua casa tem alguma pauta acontecendo, você pode se pautar pra alguma coisa. Foi no dia antes de voltarem as aulas, eu disse, amanhã de manhã vai ter fila de carro em porta de colégio, o trânsito, o caos. Isso já é uma pauta, pô, volta às aulas, o trânsito da cidade, você pode se pautar não, vou fazer fotos disso daí. E todo dia tem alguma coisa acontecendo, sabe? Uma dica já é essa de fazer, mas para a FOC, entre em contato, vai lá no site, arfoc-pe.org.br. Lá tem um linkzinho do WhatsApp, tá com alguma dúvida, entre em contato com o atendimento do WhatsApp. Aí o pessoal responde relativamente ligeiro. É isso. Chico, manda a tua real. Eu queria aproveitar, né? A gente falou, antes do programa começar, a gente teve um problema com o nosso Instagram. Verdade. Né? O antes @FOC Pernambuco, ele teve um problema e está desativado. A gente perdeu a conta. Então, só que a gente tinha uma vamos manter conta. a esperança, Chico. Vamos. manter a esperança. Mas enquanto isso não se resolve, nós temos uma conta reserva, que é ARFOC-PE. Isso. Então, se você está Procura os procurando dois no por Instagram. ARFOC Pernambuco E não tá achando. vê perfil não encontrado, por favor, adicione ARFOC-PE ou acesse o site, né, www.afoc-pe. Vai aparecer na tela aqui. hifem.pe.org.br. Tem o Facebook também, ARFOC Isso. Pernambuco. Olha lá o que a gente coloca de divulgação. Tem o WhatsApp no site, tem o acesso ao WhatsApp. Se quiser tirar dúvidas, a gente toda terça e toda sexta tá na sede da ARFOC. E se você quiser comprar na Conda Boa Vista, na mesma sede onde fica a TV Pernambuco. Que é a IP, que é a Associação de Imprensa de Pernambuco. Né? Legal, Isso, legal. Um conglomerado ali. Então a de gente tá lá comunicação. presencialmente terça à tarde e sextas-feiras pela manhã. E se quiser comparecer para tirar dúvidas e tal, tamo aí. Muito bem. Isso. Galera, foi um prazer conversar com vocês. Ô, Porra, rapaz. que honra. Falei pouco aqui, pô. Se deixasse, ia falando. Mas a gente vai ter outras oportunidades ainda, hein? aguardando Eu queria por muito que vocês voltassem, porque vocês são, sim, a autoridade. Não. Autoridade no melhor sentido da palavra. Se vocês sabem do que vocês estão falando, Bom. isso torna vocês autoridades. Então, muito obrigado por vocês terem vindo, aceitado o convite. Galera que está assistindo a gente, Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos Da Imprensa de Pernambuco. da Imprensa de Pernambuco. Isso aí. Associem-se. Aluno da escola pernambucana tem desconto? Não, vamos dizer agora. Vamos combinar alguma coisa, hein? É negociável. Mas, com certeza, vocês estão representando uma associação que é de extrema importância para a cena da fotografia, do fotojornalismo,
da imprensa de maneira geral, e é importante que a gente tenha essa associação funcionando aqui, e o Fotoprosando está à disposição para ajudar a fortalecer sempre que for necessário. Ótimo. Beleza? Muito bom saber disso. Muito grato. Vamos muito conversar. grato pelo espaço. A gente que agradece. Vocês que ficaram assistindo a gente até agora, muito obrigado. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações. Eu não posso deixar de lembrar também que o Fotoprosando é um oferecimento da Escambo Fotográfico, da Locadora Fotográfica, da Escola Pernambucana de Fotografia e do Recife Image. Sem o apoio dessas empresas, o Fotoprosando não seria possível. Então, muito obrigado. Até a próxima. Pô, se ele pedisse pra eu falar isso, eu falava.